Bom dia, inspiradores. Aqui é Rômulo Vieira e estou na companhia de Mauro André. Esse é um podcast para empreendedores e estamos em mais um programa que veio levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Estamos salvando no YouTube, no Instagram e no Spotify. No YouTube e no Spotify, procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, deixe um like, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que com preços democráticos te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade. Mais de 400 mil clientes atendidos, revendedoras no mundo físico e afiliados no mundo digital. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda. lojasprata.com.br. E Medical Sun. Desde 1994, a Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias e equipamentos estéticos. Há 25 anos, investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. O Brasil está ficando muito mais lindo. E o mundo também, né, Mauro? Porque tem muita tecnologia embarcada da Medical Sun. Em todo o Brasil e logo em muitos e muitos países. Nessa manhã de 19 de novembro, estaremos conversando com uma mulher super poderosa, empreendedora, que revolucionou a sua empresa familiar. Aproveitando o canal de vendas existente, bem como o DNA Fabril, acelerou para muitos rentáveis novos SKU, reposicionou a marca e se transformou numa das maiores empresas de higiene e limpeza doméstica do sul do país. Bom dia Camille, bom dia Gota Limpa, bom dia Jaque, bom dia Mauro, muito obrigado pelo carinho de tu estar aqui com nós, dividir a tua história, dividir as tuas ideias, os teus ensinamentos, o que te guia. Bem-vinda, Camille. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com essa turma que eu escuto normalmente, né? Hoje seria um dia, nesse horário eu estaria treinando, ouvindo vocês, e é um prazer estar aqui, conhecido, entrando também. E será uma honra poder dividir um pouquinho com vocês dessa minha trajetória, né? Dos desafios, das oportunidades que a vida sempre nos coloca e que a gente pode estar superando, né? Esse é o caminho. Ô Camille, tu sabe que me chama muita atenção o tamanho da tua educação, sabe? E eu tenho uma filha menina e eu fico me cobrando muito assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô conseguindo? Às vezes, será que eu não tô mimando demais? Será que eu não tô dando muito amor? Será que o cara fica ali, né? E porque é um processo longo essa educação, né? E aí pode ter certeza que tu é uma inspiração aí para mim. Camille, obrigada. A gente precisa que tu dê um overview, conta um pouco, um overview geral da tua vida, nos coloca nessa mesma página, coloca o nosso ouvinte, a galera que está em casa aí, para entender aí um pouquinho da Camille e nós entrar nesse livro aí. Show de bola, Rômulo. Então, eu sou natural de Imigrante, né, que é um município de 3 mil habitantes, que fica no Vale do Taquari. Estudei meu primeiro grau aqui, sou a segunda filha, né, meu irmão é o mais velho, e é o primo mais velho dentro de uma família italiana. Meu segundo grau eu fiz em Estrela, no Colégio Martin Luther, e lá já foi um dos primeiros desafios, né, porque a gente tinha que sair, se virar, acordava cedo, pegava ônibus, ia para Estrela, estudava, voltava, né, e tinha que ter a rotina. Minha mãe não acordava cedo comigo para tomar café, te vira e vai, né. Depois foi a ida para Porto Alegre para estudar. Meu irmão, como mais velho, já tinha ido também, então depois eu fui, depois de 3 anos, passei na Universidade Federal, e a gente morava sozinhos lá também, pai e mãe não estavam por lá, tinha que se virar, ia para o supermercado, né, aquela história, lixo não caminha, então ele não vai sozinho até a lixeira, a casa não se limpa sozinha, né, e isso com 17 anos eu estava morando em Porto Alegre. Fiz minha graduação e em meio à graduação descobri que não tinha como só estudar, eu queria trabalhar já.
Então, primeiro eu fiz um estágio de 6 meses numa empresa bem pequena, familiar, que trabalhava com esses balões promocionais e eu fui contratada para tentar organizar a empresa porque era de um único dono. E ele misturava tudo, né? Ele tinha a combinação perfeita do que não era para fazer. Ali eu tive o exemplo perfeito do que não tem que ser feito. E depois de lá eu saí, fui trabalhar num banco, onde eu fiquei 7 anos. E daí no banco eu estava já me preparando para sair, né? Eu já tinha me formado, estava fazendo uma pós-graduação e eu queria muito sair de dentro do banco porque eu já estava eu tinha entrado como abaixo de caixa, escriturário, trabalha só 6 horas, para mim era perfeito porque eu estudava e fazia as coisas. Naquela época eu já estava como gerente pessoa jurídica. E eu comecei a procurar e nisso, conversando com o meu namorado, né, na época, o atual marido, ele disse, cara, tu tem um laboratório, né, em casa que tu pode colocar todos os teus conhecimentos, acho que vale a pena tu voltar para o negócio da tua família. E nisso eu falei voltei, né, toda entusiasmada no final de semana, e puxei a conversa de manhã cedo, assim, de chimarrão, domingão de manhã, o pai sentado, eu digo, pai, olha só, estava pensando em voltar, afinal de contas, eu sou formada em administração, Rodrigo, pela URGS, e a primeira pós que eu fiz foi em gestão empresarial pela SPM. E daí meu pai, bem bonitão, assim, ele disse, não, acho que tu tem que seguir tua carreira lá, tá dando tudo certo, a empresa é muito pequena para te absorver, já tem teu irmão aqui que é formado, e segue, tu tá super bem lá, a gente não tem como pagar teu salário. Eu digo, mas não é uma questão de salário, é uma questão de aprendizado, de carreira, de construção. E ele disse, não, segue, não volta. Aí daí aquilo foi, né? Eu pensei, cara, eu não posso desistir assim, né? Eu vou falar com meu irmão. Quem sabe ele enxerga a oportunidade de. Aí nisso eu fui conversar com o Moisés, né? E o Moisés me disse, cara, volta amanhã. A gente precisa muito de ti aqui. Eu consigo me concentrar mais na parte produtiva, então, já que ele é engenheiro químico. E tu fica com a parte administrativa, né, o marketing, cuida dessa área. Eu digo, show de bola. Daí não deu outra, em 30 dias, avisei o banco, em 30 dias eu estava voltando e agora já são 17 anos e meio de Gota Limpa. Né? Depois disso, então, eu entrei na parte mais administrativa financeira. Em 2013 a gente começou assim, já vinha com vários investimentos, né, e eu já tinha aberto alguns caminhos financeiros, tinha trazido Fundopem, tinha trazido parte de financiamentos diferentes, né, já tinha ido para Badesul, para financiamentos mais estruturados realmente, que era a área que eu também dominava. E daí nisso a empresa começou, a gente não estava com o core bem definido e nós fomos para vários caminhos, tá? Era logística, era produção, comercial, e isso tudo começou a desestruturar a empresa financeiramente. Ô Camille. Deu uma balançada. Ô Camille, deixa eu fazer um... Pelo que eu senti, o primeiro, hein, Mauro, que a gente tem visto, né, que é a curiosidade, né, a constância do propósito em cima da curiosidade. A Camille já saiu cedo de imigrante, foi fazer o 2º grau em Estrela, depois, na constância do propósito, na curiosidade, foi para Porto Alegre buscar mais conhecimento, continuou o conhecimento, aprendeu já boas lições no banco e nessa empresa familiar pequena que tu tinha lá, né? E aí tu cai nessa jornada linda que está sendo feita aí de mãos dadas com a tua família. E isso é inspirador, né, Mauro? Porque o Mauro tem uma linda história com a família dele, assim, cara. É de chorar e de sonhar. É abençoada a tua história, né, Mauro? E Camille, isso para nós, assim, tu vê, né, que tu teve que implorar pro teu pai para vir, né? Mas eu fico pensando porque ele deve trabalhar, ele devia trabalhar, não sei se ele está
trabalhar muito, 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 ele pensa, não, minha filha vai fazer uma outra coisa, isso aqui é muito cansativo, isso aqui é demais, né? E aí... Ele era medo, puro medo, assim, ele tinha muito medo dos dois filhos estarem no negócio, e hoje ele fala, né, quando eu comecei, assim, a resgatar essa história agora e contar para ele, ele diz, não, mas eu não falei isso, eu digo, não, pai, tu me falou, né, e ele não queria acreditar, eu digo, claro, tem coisas que a gente deleta, né, para uns, muitas vezes a gente fala certas coisas que não marcam, mas para quem está ouvindo, muitas vezes marca, né? É verdade. E daí eu disse, pai, só que eu usei isso como um trampolim para ir buscar novas oportunidades. Isso aí, para mim, foi o que me estimulou a fazer as coisas sempre certo, né? E O, o- em dois... Desculpa, Pode, pode. pode continuar, pode continuar. Só finalizando, então, em 2013 foi um momento bem difícil, né? Que a gente estava passando por uma situação financeira bem complicada na empresa. E que daí eu tive que buscar ter humildade para entender que o conhecimento que nós tínhamos já não era mais o suficiente para fazer o negócio dar certo, prosperar. E daí eu busquei consultorias, na época eu imaginava que era para fazer planejamento estratégico, e eu tive uma dica de um amigo do Valmir Faio, ele disse assim, ó, tem um cara que está trabalhando conosco aqui na Docile, que é o Agostinho Dalla Valle, e o cara é fera. Leva ele porque vocês vão trabalhar custo, vocês vão trabalhar orçamentação, vocês vão trabalhar várias coisas. E tu vai ver que ele vai te ajudar a colocar a empresa nos trilhos. Cara, não deu outra assim, ó. O Agostinho veio, conversou conosco, encantou. O meu pai no primeiro dia disse assim, ó, e eu sei o que os consultores fazem. Eles chegam nas empresas e eles quebram as empresas. Resumo da ópera, tá? O Agostinho está conosco até hoje, ele não mais como consultor, mas como conselheiro externo, né? E nos traz assim, ó, ele está sempre nos tirando o chão. Parece que ele sempre traz alguma coisa para a gente ir buscar. E é muito bacana, assim, essa interferência de alguém com um olhar sem os vícios nossos do dia a dia, né, sem estar com as mesmas bengalas, dando as mesmas respostas para tudo. Que maravilha. Ô Camille, bom dia, que bom poder estar falando contigo aqui. Eu tive a alegria e a oportunidade de te conhecer no passado, né? A gente tem alguns amigos em comuns aí, o Fernando acabou conectando a gente, junto com a Débora, eu fui conhecer um pouco, a gente fez um benchmark aí, e, inclusive falei para minha mãe que a gente já está conversando, sabe? Manda um abraço para ela e obrigado pelos produtos que ela mandou de presente para nós, né? Mas eu consegui enxergar, assim, o tempo que a gente ficou ali, consegui enxergar coisas realmente muito além de uma vista, né? Mas consegui enxergar pessoas que tiveram visão em olhar para um negócio e poder ir além da cidade pequena e além da região, né? E mais uma vez, obrigado por ter nos recebido ali, foi muito legal aquele papo que a gente bateu. Eu queria que tu dividisse com nós, assim, normalmente quando está num negócio mais desse nível, tinha um produto, tinha bem menos produto, se eu não me engano, acho que tinha só o sabão na época, né? Que era o carro-chefe. Aonde foi que tu percebeu assim, Camille, cara, estamos numa cidade aqui pequena, temos uma empresa de família que até ontem meu pai achava que nem tinha espaço para mim, ou seja, a empresa bem conservadora. Onde foi que a ficha caiu? Cara, dá para fazer uma grande empresa, isso aqui é um big do negócio, esse é o negócio da minha vida. Aonde que aconteceu isso? Porque normalmente as empresas familiares, elas começam lá como um cabide de emprego, uma fonte de sustento, né? Mas quando elas crescem é quando alguém olha para aquilo e sai daquela esfera e diz, cara, eu acho que isso aqui pode ser um negócio que vai mudar a nossa história, né? E aí eu queria que tu compartilhasse quando que foi que deu esse momento e o que tu fez também para poder provocar esse grande crescimento e hoje uma das maiores empresas aí da nossa região e do nosso estado, assim como o Rômulo falou, uma das maiores empresas do sul do Brasil de produtos para limpeza e higiene, né?
Obrigada pela pergunta. É, eu acho que foram uma sucessão de acertos, tá? A gente entendeu que tinha produto de limpeza é um produto maduro, né? É um mercado maduro e que a gente briga com diferentes players. Só que eu olhava assim para uma empresa nacional, que é a Química Amparo, que é a IP, e eu via todos os trabalhos que eles faziam, ampliação de mix, e eu entendia que isso podia fazer a diferença, né? Que eles estavam crescendo, estavam conseguindo fazer a diferença. Então, assim, quando a gente deixou de fazer só sabão em barra, foi porque o consumo já estava caindo, né? As pessoas estavam procurando produtos muito mais práticos para fazer a limpeza doméstica. E daí nós começamos a entrar no mercado, então com detergente, amaciante, água sanitária e desinfetante. Quando a gente estava com isso tudo organizado, né, a gente começou a ver que o mesmo vendedor que ia para o cliente para vender um mix de 5 produtos, podia vender 10. Mesmo caminhão que carregava 5 produtos, podia carregar 10. E daí nós começamos a ampliar, entendendo que o cliente ele também precisa ter soluções completas. Né? Quando eu estou atendendo um vendedor, se ele já pode me atender com tudo, é um vendedor a menos que eu atendo, é um caminhão a menos para descarregar. E foi nesse conceito de facilitar a vida dos clientes que a gente começou a ampliar o mix. Né? E a gente ouvia muito assim, o que vocês estão precisando agora? Qual que é o item que está faltando? E tentava fazer essa adequação, né, buscando fornecedores, porque nem tudo que a gente vende é produzido por nós. Parte disso a gente usa a tecnologia, né, e conhecimento de outras empresas e coloca a marca Gota Limpa. Então, eu acho que esse foi um dos saltos, assim, bem grandes, e que a gente entendeu que nem o nosso maior consumo cliente, o nosso maior volume, o nosso maior canal é o pequeno varejo. Né? A gente trabalha uma distribuição muito forte. E o pequeno varejo ele tem essa necessidade, porque o distribuidor ele chega com preço ou com volume, e a gente podia oferecer a venda de uma caixa de um determinado produto, né, tinha quantidade mínima para comprar do pedido como um todo, mas de um produto específico, por exemplo, naftalina. Naftalina é uma coisa que gira muito pouco, né, mas que se fosse comprar de uma outra empresa, teria que comprar umas 10 caixas, e da Gota Limpa era uma caixa e estava tudo certo, chegava dentro junto com o pedido. Então essa foi uma sacada assim meu pai sempre fala, né? Quando o representante chega, o vendedor chega no cliente, ele tem que ser visto como uma solução e não como um cara que está vindo atrapalhar o dia do comprador. Que legal. Camille, queria te dizer que é um prazer estar aqui contigo também. A gente já se conhece há um tempão. Eu fico até emocionada, porque acho que tu marcou muito a minha carreira. Tu é uma pessoa muito disponível e eu comecei aí muito novinha. E se não fosse essas pessoas aí para me ajudar, não teria dado certo. Então, acho que essa é uma grande qualidade tua. Tu é uma mulher incrível, tá sempre disponível, quer ajudar. E a minha pergunta é bem nesse intangível aí, porque eu acho que bons produtos e uma empresa incrível é consequência dos valores e do propósito e de gente, né? E eu vejo que tu tem muito isso. Então, eu queria entender o que te move, eu queria que tu falasse um pouquinho desses valores, desse propósito que te faz acordar todos os dias para fazer a diferença e inspirar tanta gente. Obrigada, Jaque. Eu sou uma pessoa do bem, né? Sempre fui. E eu acho que hoje eu fico pensando, né? O que me deixa super feliz é tentar fazer conexões. Que nem o Mauro falou antes, a gente se conectou através de uma
terceira pessoa, e quando eu já, né, foi o Fernando que eu já conectei com o Dagmauro, que o Dagmauro já foi lá para Medical Sun, né, e eu acho que uma das coisas que eu sempre gostei foi isso, essa troca, né, de experiências, de conhecimento. E hoje eu sinto isso cada vez mais forte, sabe, que conectar é a forma que a gente consegue aprender ainda mais, né? E que a gente consegue construir. Então, eu sempre fui da construção em conjunto do que a fazer algo autoritário, né? Eu acho que eu sou muito de delegar, mas com controle. Para mim, eu preciso ter números, né? Para definir as situações, mas pessoas, elas são quem vão fazer total diferença, educação é o que vai fazer a diferença, né, e trabalhar com, desenvolver as crianças, desenvolver a sustentabilidade, sabe, são situações que a gente precisa se preocupar, porque é o mundo que a gente tá deixando para o futuro, né? O que a gente vai deixar para o futuro é o que a gente está definindo agora. Então, isso, eu acho que fazer o que é certo quando não tem ninguém olhando é o que me move, sabe? Eu acho que é esse é o caminho. Não preciso ter alguém me olhando para não jogar o lixo no chão, né? Eu tenho... Muito Isso tem legal, que estar... Camille. Muito bom. Ô Mauro, ô Jaque, vocês aí que tem na veia aí a parte comercial, nós estamos falando aí com... Eu até me surpreendi com a capilaridade, né? Camille, tu contaste que a Gota Limpa consegue chegar no pequeno varejo, né? É por aí, né? Chega. E eu Isso vejo aí. assim o varejo, né? Com gestão de estoque, os desafios, gestão de estoque, gestão de equipe, e Jaque, lá por cima, como comunica isso tudo, né? Eu recebi um puxão de orelha da Camille. Oh, né? Trocou o logo, né? O logotipo e tal. Então, o carinho, né? Alguém protegendo a marca ali o tempo inteiro. E Mauro, o que me faz assim, ó, eu te confesso que eu sempre, absolutamente sempre acreditei muito no lado humano, nas pessoas fazendo a diferença. Mas eu tomei um choque, cara, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, todo mundo ficar muito claro. Olha só, eu tomei um café esses dias com o head de compras, Camille, do sul do país, do Walmart. O Walmart é atacadão, né? Ele cuida de, eu acho, 40 lojas, ele é o cabeça da compra ali. E ele me disse que quando sai de férias o gerente de uma loja dele, imagina aqui em Lajeado, aqui onde nós temos ali o Walmart ali na subida indo para a Univates, a loja cai de 15% a 25% a venda. Uma pessoa de uma mega loja dessas, que aparentemente a gente olha e fala assim, não, isso aqui funciona sozinho, né? Não. Vem aqui o maior varejista do mundo e sai o gerente, cai 20% da venda. E ele me disse assim, olha, Camille, quando sai de férias o principal comprador dele, naquele mês a empresa tem um prejuízo de 6 a 7 milhões. Nossa. Então eu queria perguntar para ti, como é que tu faz para incentivar, para incendiar, para acelerar a tua equipe nessas pontas todas que tu ainda tem, que teu irmão, acredito que toca a parte industrial, né? Como é que tu faz? Porque, cara, a gente tá nas nossas mãos. Tá nas nossas mãos. Por aí, né, Camille? É isso aí, Rômulo. Nós já estamos num processo assim de delegar bastante. Nós temos uma equipe bem formada, tá? Que nos dá uma equipe de gestores que nos dá todo um apoio. Então, assim, se trabalha bastante o desenvolvimento deles e eles têm que ter a própria rotina, disciplina para seguir com os líderes das suas equipes, e os líderes vão para os seus, né, subordinados, enfim, para a equipe como um todo. Mas a gente precisa confiar, mas precisa gerar números, né? Então, essa relação é que faz com que as coisas aconteçam. Neste ano foi o primeiro ano
que Ela saímos fala os desse jeitinho três. carinhoso, tu viu, mano? Jeitinho carinhoso ali, hein, Jaque? Isso aí vai ser... Isso aqui eu vou enrolar. A gente Eu vai tô louca pra legal, mas o perguntar número se precisa vir. Essa fala Precisa. mansa. Não, Senão nós vamos ter que não, repensar, querido. A gente vai ter que repensar porque o número não chegou. Educado, né? no, Assim, na, é muito na bom. semana passada, na reunião da semana passada com essa turma de gestores, eu dei uma puxada. Eu digo, gente, não é porque eu não respondo e-mail que eu não estou olhando os números que vocês estão mandando. Tá? Eu olho e eu sinto falta quando vocês não mandam os e-mails, porque eu preciso disso para definir o caminho, né? Então eu disse, ó, vamos montar mais alguns KPIs, mais algumas informações, para que a gente possa transformar essas reuniões que a gente faz semanalmente numa reunião mais produtiva. Porque o número, ao invés de vocês apresentarem aqui, ele já vai tá no e-mail nosso. E aqui a gente vai estar discutindo daqui para frente o que tem a mais para gente fazer. Então, foi assim, uma puxada de orelha, né, também. A empresa está indo mal? Não, não está indo mal, né, mas a gente tem que estar sempre tirando o chão deles também, né, instigando eles. A zona de conforto é muito ruim, porque ela deixa todo mundo ali naquela situação de conformismo, de acomodação, que não leva a lugar nenhum. Então, tem que ter sempre, eu falo, né, que a gente precisa estar sempre fazendo perguntas que desafiem quem está conosco. Né? Lembra, Rômulo, que eu comentei na nossa reunião do Fórum dos Empresários, que eu disse, ó, a gente tem que desafiar nossas equipes, a gente tem que fazer perguntas que façam eles pensar sobre o que está sendo feito. Né? Não pode simplesmente aceitar as coisas como elas são. Um consultor nosso de produtividade, que o Mauro conhece também, que é o Dag Mauro, ele diz assim, tem que cuidar muito com a passividade agressiva. A passividade agressiva é aquela coisa que tu aceita e vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco, quando tu vê, aquilo virou uma agressão gigantesca, porque tu não fez o que tinha que fazer na hora certa. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque senão tu vai estar colocando tanta sujeira para debaixo do tapete, uma hora que tu tropeça e cai, né? Então, não tem que ser. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito transparente, sou muito legal, né? Sou tranquila, mas na hora que tem que dar puxada de orelha, eu puxo, porque é pro bem da pessoa também, né? Porque nosso papel enquanto líderes é fazer a transformação das pessoas que estão ao nosso redor também, né? Não só transformar a nossa empresa, mas uma empresa é feita de pessoas e todas elas têm que crescer para que o negócio possa crescer também. Camille, quais são as características aí que vocês têm como base nos gestores, nos líderes, nos gerentes? O que realmente você coloca lá como indicador e diz, gente, ó, nós temos que caminhar para cá. Então, tanto quem nós for contratar ou quem a gente for criar dentro de casa vai ter que ter essas características, né? Assim, por exemplo, aqui a gente tem dentro do gerente, né? Então, são 3 capacidades mínimas, né? A capacidade de se adaptar, capacidade de raciocinar e capacidade de decidir. Essas 3 coisas, ou nós temos que criar nos caras aqui dentro. Então, eu tenho um rapaz que começou estagiário, que veio do Senai com 17 anos, e agora é gerente de produção, ou eu vou contratar fora, né? Como que a Gota Limpa vê isso, uma empresa que tem bem mais colaborador do que nós, e enfim, tem toda uma história aí de uma cultura que veio se moldando ao longo do tempo. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho. Mauro, essas 3 características que tu falou são fundamentais, tá? A gente fala que é uma capacidade analítica, né? Eles têm que ter essa capacidade de analisar, liderança muito forte, né? E a gente fala muito em resiliência, né? Uma capacidade para se adaptar ao novo, porque hoje, se a gente ficar parado,
A gente já está indo para trás, porque os outros estão caminhando e a gente ficou. Então, hoje se fala muito nessas capacidades, capacidade analítica, capacidade de liderança, né? E uma das coisas que a gente tem é a questão de a gente precisa ter humildade, porque no momento que a gente tem humildade, a gente aceita que aquilo que a gente está fazendo não necessariamente é o melhor que pode ser feito, mas que a gente pode fazer algo diferente. Então, ter humildade para poder construir um novo caminho, né, e aceitar as críticas e buscar fazer diferente. Tá? Então, isso são coisas que nós desenvolvemos, né, procuramos muito desenvolver nas lideranças. Hoje a gente aceita muito mais essa questão do erro, né, porque para construir também a gente precisa muitas vezes errar. No momento que a gente dá a liberdade para os gestores tomarem a decisão, a gente também tem que dar a liberdade, ter a consciência de que erros poderão acontecer. Só que os erros, eles também são benéficos, né? Porque a gente tem que só saber avaliar e entender que para aquele caminho eu não vou querer seguir, mas o que ele me ensinou. Então, são assim, as características, elas vão mudando, e a gente está num processo muito forte de mudança cultural dentro da empresa também, que é para se adaptar a esse novo, né? Acho que todos nós passamos por isso, a pandemia nos acelerou em vários processos, né? Mas a gente precisa sempre ter a cabeça aberta para aceitar o novo, né? Porque senão a gente já está dando um passo para trás, né? E hoje o que a gente não pode é andar para trás, né? Nós temos aqui que focar para o futuro, né? Os pés estão aqui, mas o caminho é que nem caminhar, né? Que nem correr, é um passo tá no chão e o outro já está indo à frente, né? Ô Camille, Mauro, ô Jaque, vocês que estão aí na frente aí de tantos lançamentos de produto, imagino que a Camille, o Mauro e a própria Jaque aí, o Mauro deve estar mastigando a cabeça dele do próximo equipamento que vai revolucionar a mulherada toda, né? E o Mauro é tipo o Steve Jobs, né? E eu digo assim, ó, como é que vocês conseguem buscar inspiração ou cria-se um processo para tanto lançamento de SKU? A Multilaser, aquela empresa que era de cartuchos, de preenchimento de cartucho de impressora, lança 1.200 SKU por ano. E eles vão derrubando 200, 300, os que não funcionam, e relançam de novo. Como é que vocês fazem isso? Porque eu imagino que possivelmente a Camille acho que deve ter uma vida útil talvez um pouco mais longa, né? Por estar num mercado mais maduro, onde é um commodity muitas vezes, mas o Mauro já, né, numa busca constante, porque o próximo equipamento pode ser de 2025, pode ser aí 60%, 70% da venda dele lá em 2025. Contem para nós aí os desafios disso aí, Camille, por favor. A gente tem hoje uma equipe, né, de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente sofre um impacto muito grande, Rômulo, de alteração de fragrâncias. O consumidor hoje, ele, por exemplo, eu tenho um amaciante, que é um commodity, mas eu quero uma fragrância diferente. O consumidor também ele está aberto para isso. Então, o que a gente recebe, por exemplo, recebe informações de diferentes partes, né? São fornecedores trazendo novas matérias-primas, novas fragrâncias, traz novas formas de fazer. É o mercado trazendo também tendências, né? Muda a embalagem,
muda tamanho, muda a concentração do produto, então tem várias tendências que a gente fica São de olho. pequenas mudanças que vão deixando atrativo lá no PDV, que vai refinando tudo isso, né? Isso, então, e por um outro lado, a gente tem também tendências de outras áreas, né? Por exemplo, uma linha botânica, uma linha vegana. Como é que a gente se adapta a tudo isso, né? Quais são os mercados, como é que os mercados estão aceitando esse tipo de produto? Então, tudo isso a gente faz um brainstorm e começa a desenvolver novos. Uma linha que deu super certo. Tem como a gente estender ela, fazer novos produtos? Então, se procura lançar dessa forma, né? Pensando, antigamente não era assim, antigamente vinha, por exemplo, um fornecedor, trazia diferentes, tem esse tipo de produto. Isso a gente vai querer, isso não vai querer. Hoje a gente seleciona mais, pensa mais, é mais estratégico nisso, e sabe que tem que estar fazendo, né? A gente lança no mínimo uns 10 SKUs, a gente tem umas 3 linhas importantes agora para 2022 que a gente vai tá lançando, em função de movimento do consumidor, hábitos de consumo que foram alterados, mas tudo é pensado, né? A gente pensa, a gente testa, né? Não testa em animais, são utilizados laboratórios que têm pessoas que estão disponíveis para fazer o teste, né? Que são cobaias, né? Na verdade, então não se testa em animais, mas a gente procura hoje ter uma assertividade maior nos lançamentos. E assim como um produto entra na graça do consumidor, tem outros que a gente vai deixando de usar. E daí a gente vai ou readequando a linha, né? A linha de sabões em barra, que antigamente era a nossa top, se vendia muito produto 400 gramas, hoje o que mais se vende é 200 gramas, porque o hábito de consumo mudou, né? Então faz toda essa movimentação. Assim como tem mercados internacionais que a barra de sabão é de 1,5 kg, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade também produtiva para poder atender esses diferentes hábitos. Maravilha. É Maravilha. curioso, né? Porque a gente se inspira e tem uma questão da criatividade que está muito atrelada aos negócios, né? E o fator humano, mas como os dados depõem a nosso favor, né? Como através de pesquisa e conteúdo a gente consegue estimular a nossa inspiração de uma forma coerente, né? E errar barato, né? Mais alinhados aqui ao que o consumidor quer. E acho que a pandemia nos fez acelerar aí esse olhar para dados, né? E ter mais coerência na tomada de decisão. Camille, eu acho que eu te conheci no dia que tu ganhou o prêmio de primeira mulher empresária supermercadista da Agas, é isso aí? E me chamou muita atenção, né? Tantos anos de uma entidade tão tradicional e pela primeira vez uma mulher conquista esse prêmio em um ambiente que é muito mais masculino que feminino, né? Claro que a gente já venceu várias barreiras, mas isso deve fazer uns 3 anos. Demorou muito tempo, então é uma baita conquista. Eu queria ouvir um pouquinho como é que foi esse desafio de entrar com uma marca nova, uma marca jovem, numa empresa familiar. Essa barreira, não sei se é uma barreira de um ambiente competitivo, não é uma barreira masculina, mas não é fácil. A gente está se posicionando no supermercado e a gente vê a Gota Limpa aumentando cada vez mais o seu share de gôndola. E isso é muito legal e eu acho que tem muito do teu protagonismo nisso, né? O prêmio é consequência do teu protagonismo. Eu queria ouvir um pouquinho dos desafios, como foi, se foi muito difícil encarar esses caras todos gigantes, se foi fácil e como é aí, porque eu sei que não é fácil, porque eu fico lá olhando, não estou achando Gota Limpa, preciso chamar a Camille, tem que aumentar esse percentual aqui. Como é esse teu dia a dia? Porque tem a questão da liderança do negócio, mas
os clientes também devem querer muito tua presença, né? Pergunta Já que grande, desculpa. foi bem, imagina, foi bem bacana, assim. Esse movimento de eu ir para o comercial aconteceu em 2014, né? Foi uma imposição da consultoria na época que precisava reformular a parte comercial. E eles olharam para mim e disseram: "Oh, tu tem o perfil, tu tem que ir." Então eu me lembro que o meu primeiro desafio ele foi ir a Bagé, tá? Num cliente nosso que é até hoje, que é o supermercado Rig. E é um supermercado extremamente familiar, uma região que é muito, assim, muito tradicional, né, dentro do Rio Grande do Sul, e que o seu Antônio e o seu José são duas pessoas maravilhosas. Então, assim, imagine eu, primeiro pegando o carro, deu uma queda, voltamos, tá? Indo para lá de carro, né, primeiro desafio, eu tinha uma pessoa que estava no marketing que assumiu comigo comercial, então a gente começou a fazer essa movimentação juntas, indo para um ambiente mais machista, né, porque é fronteira, e assim, eu não sabia nem direito o que chegar e conversar com eles, então eu me apresentava, alguns conheciam o meu pai, que era quem fazia antes o comercial, outros não, mas eu fiz isso pelo Rio Grande do Sul todo. Eu comecei a ir para Santa Catarina fazendo isso. Eu fui para fora do país fazer isso, assim, ó, saía com malas de amostra aqui e ia viajar, mostrando o produto, apresentando, e quanto mais eu fazia, mais eu tomava confiança e ficava feliz em fazer, porque os resultados estavam acontecendo. E como 2014 era aquela situação complicada que a gente tinha financeiramente, eu não tinha margem para erro. Então eu tinha que ir, eu tinha que ouvir principalmente, né, ter a humildade de ouvir e ver, sentir o que a gente estava deixando de fazer. E se tinha espaço para nós, porque já tem uma empresa regional forte na nossa área que atendia, nós precisávamos achar alguma brecha para poder entrar também, né, sem desqualificar o trabalho que já estava sendo feito, era só mostrar que era algo diferente. E isso acho que foi o que conquistou o coração dos supermercadistas, e eles, então, em 2017, eu fui premiada com um carrinho Agas é até hoje a única mulher que recebeu, né? É a primeira e única, então, mulher a receber o prêmio Carrinho Agas como o melhor empresário do ano. Foi assim, foi uma emoção muito grande. Foi o presidente da Agas que me ligou aquela vez, com o Longo, né? E muito orgulhoso, assim, muito feliz também, podendo coroar, né, uma mulher, e foi muito bacana. Até hoje eles falam, né, eu sou muito lembrada, e eu acho que eu consegui marcar essa presença, né, essa forma de fazer, esse jeito de, que nem antes o Mauro falou, é com carinho, é com educação, mas a gente fala o que tem que ser dito, né, e quando também um cliente pede, quero que tal coisa, a gente sabe que tem que ter o limite também, né, porque o limite é o que vai deixar a empresa saudável, porque se para tudo a gente não pode balizar o nosso negócio só por preço, né? A gente tem o valor das coisas também. E hoje a gente conseguiu assim posicionar a Gota Limpa de uma forma diferente, essa mudança toda de logotipo, de embalagens. Hoje a gente tem uma presença maior em gôndola também, mas foram movimentos que nem eu falei muitas vezes, assim, quando veio a nova marca, a gente olhou para ela e disse, eu logo gostei. Meu irmão também. O meu pai disse, mas a outra é tão bonita, né? Mas, pai, tem que mudar, tem que fazer uma coisa diferente. Então, foi muito bacana, assim, quando a gente começou, quando apresentou para os representantes da marca nova, eles olharam assim, não tem tanta diferença. Quando eles viram aplicado numa embalagem, daí aquele olho arregalou, assim, eles brilharam, eles disseram, nossa, isso vai vender muito. E daí a coisa foi. Então, tem um salto de crescimento com a nova marca,
né, com as novas embalagens, e isso foi mérito também da agência que nos motivou a fazer essa migração, né, o nosso gerente comercial nacional que nos levou para uma nova visão de agência, né, dar um salto para que a gente, muitas vezes a gente também não vê o valor do nosso negócio, até que vem uma outra pessoa, olha e diz, cara, vocês têm um baita de um negócio, precisa dar o valor para isso, né, e mudar e fazer a diferença. Acho que isso a gente conseguiu também fazer nos últimos 2 anos, foi essa virada de novo, né, e mostrar o valor que a gente tem e hoje marcar presença com a nossa tampa magenta, que eu falo, né, nossa tampa rosa, ela tá cada vez participando mais das gôndolas. Maravilha, maravilha. Mauro, Jaque, Camille, nós sempre vamos até umas 7h30, 7h35 aí, nós já estamos beirando as 8 horas aí. Camille, que orgulho de ti, que bom te conhecer mais ainda. Que educação a tua, parabéns aí à tua família, a teus pais, que vocês se mantenham aí de mãos dadas por toda a vida. Muito obrigado por aceitar o convite, vir compartilhar com a gente. Muito inspirador, edificante. Uma excelente sexta a todos vocês. Nós gostaríamos aí de uma palavra final de cada um de vocês para nós entrar com os 2 pés nessa sexta-feira maravilhosa aí, que o empreendedor começa às 7 da manhã aí. Jaque, por favor, pode começar. Ai, meu Deus, resiliência. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Camille, Jaque, Rômulo. Deus abençoe a todos. Bom final de semana para vocês. Gente, foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês, né? Acompanho vários programas. Rômulo, Mauro, vocês estão de parabéns. Vocês inspiram realmente, tá? Eu sou uma pessoa impactada por vocês, estou sempre ouvindo, conhecendo. Semana passada eu estava malhando, meu treino foi muito bom ouvindo o podcast, estava ouvindo ao vivo, né? E eu acho que nós somos aquilo que eu falei, nós construímos, quando um passa o exemplo para o outro, a gente constrói e constrói mais firme, porque afinal de contas nós somos uma sociedade, né? Nós somos uma comunidade. E se a gente pensar assim no crescimento em conjunto, valorizando as pessoas, né? Fazendo esse papel, nós vamos conseguir deixar uma marca bem no universo. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.